turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. E espero que vocês estejam se dedicando aos estudos, hein? Turminha, como primeira dica, olha só, lápis, caneta, borracha, o seu caderno para você fazer suas devidas anotações. E sempre que for possível, turminha, tiver aquele gráfico, aquela tabela que chamar a sua atenção, printa a tela, passa essas informações para o seu caderno e aí você vai desenvolver os seus estudos. Show de bola? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao terceiro ano do ensino médio. Então, essa galera do terceirão que está se preparando, né, para enfrentar o Enem, os vestibulares. Então, terceiro ano, reações orgânicas. Sim, as substâncias orgânicas também sofrem uma série de reações, assim como as substâncias inorgânicas. Turminha, já trabalhamos as reações de substituição, reações de adição, as reações de oxidação, reações relacionadas aos álcools, também reações relacionadas aos aldeídos e cetonas, aos ácidos carboxílicos, e nós vamos agora iniciar uma série de reações, né? Situações relacionadas aos ésteres, ok? Então, o objetivo na nossa aula de hoje é a gente trabalhar as reações relacionadas aos ésteres e conhecer um pouco mais sobre essa função, que está muito presente no nosso dia a dia. Então, vamos falar das essências, das ceras, dos lipídios, que também são conhecidos como gorduras, certo? Então, a gente vai trabalhar esse tema na nossa aula. Então, acompanhem, por favor. Mas antes de partirmos para as reações e os tipos de ésteres, vamos entender quem são os ésteres. Bom, os ésteres nós podemos dizer que são derivados dos ácidos carboxílicos, certo? Pela substituição do hidrogênio do grupo hidroxila por um radical R. Se você observar aqui na tela, turminha, se no lugar desse R fosse o hidrogênio, teríamos um ácido carboxílico, tá bom? Só que, né, por algum motivo, por exemplo, uma reação de esterificação, reação do ácido com álcool, certo? O hidrogênio foi substituído por um grupo R, um radical, ou seja, por uma parte carbônica. Posso ter aqui o metil, posso ter aqui o grupo etil, eu posso ter aqui o grupo propil e assim por diante, tá bom? Então, essa é a característica, é a cara dos ésteres, tá bom? E a sua nomenclatura? Fácil também. Só que a sua nomenclatura vai compor, o nome dele é composto de duas partes. A primeira parte vai corresponder a essa região aqui, ó, a região de cima, certo? Então, se eu tenho aqui dois carbonos, etanoato. A terminação oato vai caracterizar os ésteres. Então, etanoato são dois carbonos. Etanoato de metila, porque aqui nós temos o grupo metil, radical metil, metila. Bom, propanoato. Por que propanoato? Porque nessa região aqui de cima, turminha, são três carbonos. Propanoato, prop mais am mais oato. Propanoato de, qual é o radical que substitui o hidrogênio? Ó, radical etil, vai ficar etila. Então, propanoato de etila, certo? Muito fácil a sua nomenclatura. Turminha, os ésteres, né, está muito presente no nosso dia a dia. Por quê? Os ésteres de ácidos e álcools com pequenos números de carbonos, né, eles vão compor um grupo das essências das frutas, ou seja, o cheiro e o sabor, que vai caracterizar as frutas, se deve à presença dos ésteres, ésteres pequenos, certo? Com pequena massa molar. Então, eu vou trazer para vocês alguns exemplos. Por exemplo, aqui nós temos o abacaxi. Então, a essência do abacaxi é o butanoato de etila. Aqui é a sua estrutura. Ó. 4 carbonos, butanoato de radical que substitui o hidrogênio, radical etil, butanoato de etila, certo? A indústria química, a indústria alimentícia, hoje ela consegue reproduzir
industrialmente, né, artificialmente, a essência do abacaxi. Então, você pode comprar essa essência, certo? E aí você vai colocar algumas gotas, por exemplo, na massa do bolo. Aí você vai ter um bolo com o sabor, o odor do abacaxi. Show de bola? Uma outra essência, ó, o etanoato de octila, certo? Octila. Então, o que acontece? É a essência da laranja. Show de bola? Ó. Etanoato, aqui nós temos 2 carbonos, né? Etanoato, et mais an mais OAto. Octila. Octila são 8 carbonos, seria um radical de 8 carbonos. Como ficaria muito grande, ó, eu fiz uma simplificação. Ó. CH2, quer dizer que esse CH2 está sendo repetido, ó, 7 vezes. Com isso, nós vamos ter o quê? 7 carbonos. Mais o carbono do grupo CH3, 8. Por isso, octila. Mais um para vocês, ó. O butanoato de butila vai ser o quê? Vai ser a essência do morango, certo? Ó, o Brasil, né, é um país que boa parte da sua região, né, está localizado nessa parte tropical, muito quente. Mas mesmo assim nós temos muitos biscoitos, sorvetes, né, sucos que vão ter esse sabor de morango. Bom, será que a nossa a cultura de morango aqui no Brasil, né, seria suficiente para satisfazer toda essa necessidade, toda essa procura? Acredito que não. Aí entra a química com a formação, né, a formulação artificial dessas essências. Então, a gente consegue produzir o butanoato de butila, que vai simbolizar, vai representar, né, a essência do morango. Ok, turminha? Então, uma aplicação dos ésteres é como essências, mas também nós vamos ter ésteres na forma de ceras. Embora a cera seja uma mistura muito complexa de vários compostos orgânicos, tá? Seus principais constituintes são ésteres de ácidos graxos e álcools de cadeia longa, ambos não ramificados. Então, na essência, né, no fim das contas, boa parte dessa mistura complexa das ceras são ésteres. A principal característica das ceras é a sua total insolubilidade em água. Isso faz com que elas sejam muito úteis a plantas e animais. Aí trouxe aqui a figura de uma folhinha, né? Acho que você já observou isso, né? Após uma chuva, as folhas, né, as gotículas de água nas folhas ficam assim, né? Formam essas bolinhas. Por quê? Porque ela não consegue penetrar na folha. Porque existe uma cera que vai impermeabilizar. Essa impermeabilização é mais para que a folha tenha uma perda mínima de água, tá bom? E no caso de animais, por exemplo, aves, muitas aves, existem aves aquáticas. Então, se você observar detalhadamente as penas dessas aves aquáticas, ela apresenta, né, uma espécie de cera, e é uma cera. Para quê? Para que essas penas não fiquem molhadas. E com isso, o animal, né, no caso a ave, não fique pesado e isso dificulte o seu voo, ok? Então, em plantas e animais é muito comum o surgimento de ceras. Bom, nós temos a cera de abelha. Olha só, a cera da abelha é essa estrutura aqui, ó. Então, essa parte de cima, né, vai apresentar quantos carbonos, turminha? 3 carbonos? Não. Ó. Como aqui, aqui quer dizer que nós temos uma repetição de 14 grupos CH2. Então, são 14 carbonos mais esses dois, são 16 carbonos, certo? E a estrutura de baixo, certo? O radical que substitui o hidrogênio, ó, vamos ter um radical com 31 carbonos. Então, a gente já observa que é um éster de massa molar maior, ou seja, um éster é mais complexo. Show de bola? Uma outra cera, né, é a cera de carnaúba, certo? Que no fim das contas apresenta uma estrutura ainda maior do que a cera da abelha. Porque aqui, ó, nessa região são 28 carbonos e o radical, né, apresenta 34 carbonos.
Então, o que a gente pode entender até agora com relação às ceras? Que são ésteres de cadeias maiores, né? São ésteres que apresentam muitos carbonos compondo a sua estrutura. Bom, agora falando sobre os lipídios, ó. Os mais importantes são os óleos e as gorduras, que apresentam estruturas semelhantes e são elaborados por organismos vivos, a partir de ácidos graxos e glicerol. Professor Alex, mas quem são esses ácidos graxos? Turminha, os ácidos graxos são os ácidos carboxílicos, tá? Aqui nessa parte bioquímica, a gente vai trocar o termo ácido carboxílico por ácido graxo. Então, aqui nós temos uma representação genérica, beleza? Genérica, da formação de um lipídio, né? Eu vou obter um lipídio a partir da reação de um ácido graxo com o glicerol. Quem é o glicerol? Turminha, o glicerol é um triálcool, é um álcool de 3 carbonos que apresenta 3 hidroxilas, é um triálcool. Por isso que esse triálcool precisa reagir com 3 moléculas do ácido graxo, formando essa estrutura aqui, ó. E aqui eu quis destacar, certo? Eu destaquei, né? Eu tenho, ó, C+O, oxigênio. Turma, aqui nós temos o grupo éster. Então, aqui nós temos 3 grupos ésteres. Por isso, olha só, a estrutura do lipídio apresenta 3 grupos ésteres, né, que vão caracterizar a função éster. Por isso, ele é classificado como um triéster, porque são 3 grupos da função éster. Quando derivados do glicerol, né, nós já explicamos, o glicerol é aquele álcool de 3 carbonos com 3 grupos hidroxilas. O triéster será denominado triglicerídeo. E aí acho que você já ouviu falar nesse termo, triglicerídeo. Os triglicerídeos eles vão ser obtidos a partir da reação de 3 moléculas de ácidos graxos com uma molécula do glicerol. Ok, turminha? Bom, vamos lá. Os lipídios podem ser classificados em óleos ou gorduras, dependendo dos grupos R, tá bom? O grupo R vai ser a cadeia carbônica, né? Será a parte carbônica lá do lipídio. Vamos lá. Se tivermos 2 ou mais R saturados, e lembrando, só podem ser 3 grupos R. Se tivermos 2 ou 3 grupos R saturados, ou seja, só ligações simples entre os carbonos, será uma gordura. Se, em vez de grupos saturados forem grupos insaturados, 2 ou mais grupos insaturados, aí nós vamos ter o que? Um óleo. Aqui, o exemplo, turminha, é o exemplo de uma gordura. Por quê? Porque nós temos 2 grupos R saturados. Turminha, ó, essa parte aqui de cima, ó, esses 2 grupos, nós vamos ter apenas ligações simples, então, saturados. Observando, ó, o terceiro grupo, nós temos aqui uma insaturação. 2 ou mais grupos saturados, nós vamos ter a presença de uma gordura. Vamos caracterizar essa estrutura como sendo de uma gordura, tá certo? Agora, nós temos o exemplo de um óleo. Porque para ser óleo, vamos precisar ter 2 ou mais grupos R insaturados. E insaturação, a gente entende por insaturação o quê? Ligação dupla ou ligação tripla. Nesse caso, serão ligações duplas, certo? As duas cadeias de cima, né, os 2 grupos R, ó, apresentam insaturações, certo? E o grupo de baixo, ele é saturado. Então, a gente pode caracterizar essa estrutura como pertencente a um óleo. Então, genericamente, ó, gorduras predominam grupos de ácidos graxos saturados. Óleos predominam grupos de ácidos graxos insaturados. A principal diferença entre gordura e óleo, gorduras mais grupos saturados, óleos mais grupos insaturados. Tudo bem, turma? Vamos lá.
Tanto na gordura como nos óleos, né, há uma mistura de ácidos graxos que são constituintes dos lipídios. Esses ácidos graxos também são os responsáveis pelo estado físico da gordura e do óleo, tá bom? A gente pode afirmar que as gorduras na temperatura ambiente são sólidas e os óleos na temperatura ambiente eles são líquidos. A presença de mais grupos saturados, né, vai elevar a temperatura de fusão, né, que é passar do estado sólido para o estado líquido. Então, como as gorduras vão apresentar mais grupos saturados, então as gorduras são sólidas na temperatura ambiente. A presença de insaturação vai diminuir a temperatura de fusão. Por isso que óleos, né, que predominam grupos R insaturados, os óleos vão apresentar uma temperatura de fusão mais baixa. E isso na temperatura ambiente, eles vão estar na condição líquida. Beleza? Agora eu queria apresentar para vocês uma reação bem interessante, né? Ou um teste, podemos também chamar assim, para caracterizar, para identificar se nós temos uma gordura ou um óleo e também para verificar se forem óleos, qual é aquele mais insaturado do que o outro, né? Aí nós temos aqui o teste do iodo. Acompanhe aqui comigo. Ó. Os óleos apresentam em sua constituição predominantemente ácidos graxos insaturados. E você sabe, quando se fala de ácidos graxos, estamos falando de ácidos carboxílicos. Para se determinar o grau de insaturação de um óleo, é comum a utilização do teste do iodo, ou índice de iodo. Ok? O iodo ele tem uma solução de cor castanha. Então, essa é a sua coloração, certo? Comum. Bom, o iodo, quando ele sofre adição às ligações duplas. Então, as ligações duplas, elas absorvem o iodo. Nós já trabalhamos esse tipo de reação em um vídeo anterior, as reações de adição. Para ocorrer a adição, é necessário que a estrutura apresente insaturações, por exemplo, a ligação dupla, é o caso dos óleos. Os óleos vão apresentar ligação dupla, beleza? E os óleos, ou então a ligação dupla, ela captura os halogênios. Então, o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Nesse tipo de reação é mais fácil de visualizarmos o iodo. Por quê? O iodo ele possui uma coloração castanha. Então, a solução de iodo é uma solução castanha. Quando a gente faz o gotejamento dessa solução de iodo, né, no óleo, o que vai acontecer? Haverá uma mudança, né, haverá uma perda na coloração. Por quê? Porque eu vou deixar de ter o iodo, né, e vou passar a ter um haleto orgânico. Tem uma outra substância, uma outra classe, e a sua coloração vai mudar. Então, a mudança da coloração, né, de castanho para incolor é um indicativo, né, que você está diante de um composto insaturado, no caso do óleo. E quanto menos castanho a solução ficar, né, mais próximo do incolor, né, então isso quer dizer que mais insaturações aquela estrutura possui, certo? Eu queria fechar com essa figura aqui. O óleo de girassol e o óleo de amendoim. Então, são dois óleos, nós vamos ter aqui várias insaturações, mas o que acontece? Olha só, a gente faz o gotejamento da solução de iodo, então, inicialmente, todos vão ficar com a coloração castanha, certo? Só que com o passar do tempo, o que acontece? As insaturações vão absorvendo esse iodo. E aí nós vamos perceber, ó, um vai ficar mais claro do que o outro. O que ficou mais claro quer dizer que apresenta mais insaturações. Então, podemos concluir que o óleo de girassol apresenta mais insaturações, porque houve uma perda na coloração maior. E quanto mais insaturado, melhor será o óleo. Ok, turma? A nossa aula de hoje falando sobre os ésteres. Espero que vocês tenham gostado.
A gente se encontra numa próxima aula. Turma, abraço, valeu!